Eu quero começar com uma pergunta que confronta a sua identidade e o seu potencial. Você se sentiu pequeno, inexperiente ou jovem demais para ser levado a sério no reino de Deus? Muitas das vezes somos condicionados a acreditar que a influência e a autoridade vêm com a idade, o título ou a experiência ao longo dos anos. Olhamos para as nossas limitações, para a nossa pouca idade ou para a nossa inexperiência em alguma área e pensamos: meu testemunho não tem peso, ninguém vai me ouvir. E isso gera insegurança, nos paralisa e nos impede de cumprir o chamado que Deus já colocou em nossas mãos. Sentimos o desprezo da nossa própria mente e às vezes o desprezo dos outros. Mas a palavra de Deus nos oferece um princípio. Ela inverte a lógica e nos mostra o que confere autoridade ao caráter de Cristo em nós e não à nossa data de nascimento. A graça e a união do Espírito Santo para com a sua vida hoje, e que essa palavra te inspire a viver uma vida de impacto e de autoridade. O tema da nossa reflexão de hoje está na carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, um jovem líder que enfrentava o desprezo da sua juventude. Está em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 12. Esta é a sua carta de autoridade. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esta palavra é um decreto de um valor para com a sua vida, afirmando que a sua capacidade de impactar o mundo começa agora. Vamos analisar 3 pilares que constroem a autoridade espiritual, independente da idade. A ordem iniciada dada a Timóteo é dirigida ao seu espírito. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. O Paulo não está dizendo a Timóteo para brigar ou exigir respeito. Ele está dizendo para ele viver de uma forma que o desprezo se torne impossível. A sua vida deve anular o argumento do crítico. O desprezo é uma tática do inimigo para nos desqualificar. Ele usa a sua idade, a sua origem, o seu passado ou a sua pouca experiência para minar a sua voz. Para não ser desprezado, você precisa primeiro parar de se desprezar. Para de focar no que você não tem, no título, no dinheiro, na idade, e começa a focar no que você tem, no Espírito Santo de Deus, no chamado de Deus, no dom de Cristo e no caráter que Ele está te formando. Você é um instrumento de Deus e a autoridade dele não tem prazo de validade e nem limite de idade. O que importa não é a força da sua voz, mas a autoridade da palavra que sai dela. O meio para combater o desprezo é através da excelência do caráter. Paulo detalha a nossa missão, mas seja um exemplo para os fiéis, no procedimento, na palavra, no amor, na fé e na pureza. A sua maior pregação não é o que você fala no púlpito, mas é a sua vida diz no dia a dia. O seu testemunho é um megafone. A autoridade vem do viver coerente da palavra de Deus. E aqui vamos ver alguns procedimentos. Primeiro, você tem que ser coerente com a palavra. O que você fala, a sua comunicação verdadeira e edificante e cheia de graça. O seu procedimento tem que ser válido. Como você age é a sua ética, a sua pontualidade, a sua integridade nos negócios e na vida particular. O amor também é como você se relaciona, é a sua paciência, o seu perdão para com o próximo e também para com a sua casa, a sua compaixão, mesmo por aqueles que o criticam. A fé é um instrumento valiosíssimo, é o que você crê, é a sua confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando o mundo duvida. E é claro, não podemos faltar da pureza. É como você vive, é a sua santidade no que você assiste, no que você pensa e nas suas relações pessoais. Soma essas 5 áreas é o que confere uma autoridade espiritual que nem a idade nem o título pode comprar. A essência dessa palavra é que a liderança real é alcançada através do exemplo prático e não pela imposição de um cargo. Você lidera pelo seu viver. Pense em um farol.
Ele não faz barulho, ele não grita, ele não corre, ele simplesmente brilha. E por brilhar de uma forma constante e confiável, ele guia os navios e salva as vidas. A sua vida é um exemplo, é um farol que Deus usa para guiar outros crentes, para inspirar os mais velhos e para silenciar os críticos. Quando você vive o Evangelho de uma forma autêntica nas 5 áreas listadas acima, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, você se torna um modelo de maturidade, independentemente da sua certidão de nascimento. A sua vida se torna uma prova irrefutável da verdade que você prega. Meu amigo e minha amiga, se Deus te chamou, não importa a sua limitação humana, pare de dar voz ao desprezo, ao inimigo e comece a construir a sua autoridade pelo exemplo, pelo caráter de Cristo em você. Você conhece alguém, jovem ou não, que está com medo de assumir uma responsabilidade ou um chamado por sentir incapaz ou desqualificado? Quero que você faça um favor e compartilhe essa mensagem agora mesmo. Seja uma voz como o apóstolo Paulo na vida de Timóteo e diga a essa pessoa: a sua idade não importa, seu exemplo e o seu caráter, sim. E eu quero que você ore juntamente comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, agradecemos pelo teu chamado e pela autoridade e pela unção que o Senhor confere a nós através de Cristo Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, pelo tempo em que aceitamos o desprezo de nós mesmos ou dos outros. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, na nossa dificuldade, na nossa pequenez, na nossa falta de conhecimento, na nossa falta de idade, ou, Senhor, na nossa falta de qualificação. Ajuda-nos, ó Deus, que o nosso exemplo de viver e o nosso caráter fale muito mais alto do que as nossas palavras, que o nosso testemunho alcance vidas e levem para o teu reino. Isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso modelo perfeito. Amém. E que você viva esse dia com a autoridade em que carrega o caráter de Cristo Jesus.